existem três tipos de ponto de equilíbrio, né? Existe o ponto de equilíbrio que a gente chama de ponto de equilíbrio padrão ou contábil. Existe o ponto de equilíbrio econômico e existe o ponto de equilíbrio financeiro. Cada um deles tem a sua particularidade. Tá? O ponto de equilíbrio contábil, né, é aquele ponto que eu acabei de comentar, né, onde a empresa atinge uma situação em que ela consegue cobrir os custos e despesas fixos de um determinado período. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tá? Nesse ponto de equilíbrio, a gente não leva em consideração o que a gente chama de custo de oportunidade, ou o retorno esperado que os sócios ou, né, os acionistas demandam da empresa, ou esperam da empresa. Né? Custo de oportunidade representa também o valor investido na empresa, e é o que ela espera retirar, né, por meio de, vamos dizer assim, por meio de retorno sobre o capital investido. Nos custos de despesas fixas, a gente não inclui a depreciação, tá? Já que a depreciação ela não representa um desembolso. O que é um desembolso? Você não vai pagar a depreciação. Ela tem um efeito apenas contábil. Efeito esse que a gente usa, né, ou se utiliza para poder pagar menos imposto de renda e contribuição social sobre lucro. Então, esse é o ponto de equilíbrio contábil, né, que pode ser encontrado por meio dessa situação aqui. Custo de despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. O que ficou assim? Pronto. E aí a gente obtém o quê? As quantidades necessárias para cobrir os custos de despesas fixos. Então, a quantidade de unidades que nós temos que produzir e vender para cobrir os custos de despesas fixos. O ponto de equilíbrio econômico, ele é diferente do ponto de equilíbrio contábil, porque além de combinar, né, ou além de suportar uma certa quantidade que seja suficiente para cobrir os custos de despesas fixos, né, a margem de contribuição deve levar em consideração também o custo de oportunidade do capital investido na empresa. E o que representa esse custo de oportunidade? Ele representa a remuneração dos sócios e acionistas, né? Ou o valor esperado de retorno pelo investimento. Tá? E aí nós temos a fórmula do ponto de equilíbrio econômico, que também vai ser encontrado em quantidades. E nós encontramos ele pelo somatório dos custos de despesas fixos e o custo de oportunidade, dividido pela margem de contribuição unitária. Por fim, nós vamos ter o ponto de equilíbrio financeiro. E o ponto de equilíbrio financeiro considera o quê? Os custos de despesas fixos, né? Mas nós devemos descontar a depreciação que está contida nos custos de despesas fixos, já que a depreciação não representa retirada de dinheiro do caixa, nem do banco. Então, a gente desconta a depreciação. E se nós tivermos empréstimos, né, e tivermos a necessidade de amortizar esses empréstimos, ou seja, pagar esses empréstimos futuros, nós temos que somar aqui, né, nessa equação, nós temos que somar nessa equação a amortização de empréstimos. Vou colocar aqui.
Então, o ponto de equilíbrio financeiro representa, né, a quantidade de produtos que tem que ser produzidos e comercializados ou vendidos, né, que dê conta de cobrir os custos de despesas fixos, descontadas a depreciação, e somado a parcela de amortização do empréstimo do período. Então, por exemplo, se eu tenho um empréstimo lá de 6 milhões e a primeira parcela do empréstimo tem que ser paga esse ano, ou seja, 1 milhão tem que ser pago, né, esse ano, por exemplo, já que eu dividi, vamos supor, em 6 vezes, né, a amortização, e a primeira tem que ser paga esse ano, então eu tenho que somar aqui esse 1 milhão que corresponde à primeira parcela de empréstimo. Mas a gente vai mostrar isso no exemplo. Tá? Então, vamos imaginar essa empresa aqui, a empresa X, né, que a gente vai executar os 3 tipos de ponto de equilíbrio. Né? Então, suponha que a empresa X produz e venda o produto Y. Tá? Para o cálculo dos diferentes pontos de equilíbrio, foram disponibilizados os seguintes dados. Preço de venda unitário, 927,50. Custo de despesa variável unitário, 556,50. Então, por meio dessas duas informações, a gente pode encontrar a margem de contribuição unitária. Custo de despesa fixo, que é 155,820 para o ano. Né? Então, aqui a gente está considerando um período de 1 ano. A depreciação de 22.260, que está inclusa aqui, nesses 155.820. Né? O patrimônio líquido, que aparece no balanço patrimonial, que é de 267.620. Né? E a remuneração esperada pelos sócios ou proprietários. Né? Ou seja, isso aqui é o custo de oportunidade, que é calculado sobre o patrimônio líquido. Então, espera-se que a empresa tenha, né, um lucro de 10%. E aí a gente vai calcular os diferentes pontos de equilíbrio, o contábil, o econômico e o financeiro, levando em consideração que no econômico a gente acrescenta a margem, o custo de oportunidade, né, ou a parcela, né, de remuneração dos sócios. E no ponto de equilíbrio financeiro, a gente desconta a depreciação. Então, vamos lá fazer? E aí, fazendo, né? Calculando a margem de contribuição unitária, nós teríamos essa situação. Ponto de equilíbrio contábil, que vai ser em unidades, será o custo de despesa fixo dividido pela margem de contribuição unitária. Ou seja, 155.820, que é o nosso custo de despesa fixa, dividido por 927,50, que é o nosso preço de venda, menos os 556,50, que é o nosso custo de despesa variável. A gente tem a margem de contribuição unitária. E aí a gente vai achar a quantidade de unidades que precisam ser vendidas, né, para cobrir os custos de despesas fixos de 155.820. Então, considerando esse preço, considerando esse custo variável, essa empresa precisa produzir e vender 420 unidades. E quanto que representa isso em valores de receita? É simples, basta pegar essa quantidade de 420 unidades e multiplicar pelo preço de venda. Então, vocês vão saber qual que é o ponto de equilíbrio, né, em valores de receita, que seria 389.550. Seguindo o raciocínio, né, e o exemplo, e calculando o ponto de equilíbrio econômico, nós teríamos então que somar o custo de oportunidade. E o custo de oportunidade, não sei se vocês se recordam, mas ele foi calculado aqui, ó. É a remuneração esperada pelos sócios, né, de 10%, ou seja, 26.712. Então, se eu somar mais o lucro esperado dos sócios, ou mais a remuneração esperada dos sócios, quantas unidades eu preciso produzir e vender, né? E aí vocês podem observar que a quantidade que era antes de 420, agora aumentou para 420 unidades, 492 unidades, porque eu tive que somar a remuneração esperada
dos sócios ou acionistas, que é 26 mil. Ou seja, então eu tenho que produzir uma quantidade suficiente, produzir e vender uma quantidade suficiente que dê conta de cobrir não só os custos de despesas fixos, mas que dê conta de cobrir também o custo de oportunidade, ou seja, a remuneração esperada dos sócios. Então, para isso eu preciso produzir mais unidades. E, por fim, o ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, é aquele que leva em consideração só o aspecto financeiro da empresa. Então, a gente desconta a depreciação porque ela não representa um desembolso, né, por parte nem do caixa nem do banco. Então, no cálculo do ponto de equilíbrio, nós subtraímos aqui a depreciação e adicionamos, por exemplo, uma parcela de uma amortização de algum empréstimo que a empresa pode ter, né? E aí, nesse caso, o ponto de equilíbrio financeiro, observem que ele é de 360 unidades, um pouco abaixo do econômico, né? E um pouco acima do contábil. Ok?